Oh, meu Deus, quantas pessoas LGBT eleitas, que incrível, que maravilha, que perfeito! Mas, espera, que partidos são esses? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre pessoas LGBTQIA+, eleitas no cenário político de 2024, nas eleições municipais de 2024, porque fomos muitas, né? Muitas pessoas LGBTQIA+, foram eleitas. O número de pessoas trans não foi maior do que foi em 2020, não. Na verdade, caiu um pouquinho. Mas a gente teve um número bem grande de pessoas LGBT, de um modo geral, eleitas. Mas e se eu te disser que mais da metade das pessoas LGBT eleitas são de partidos de direita? Pois é, representatividade não é tudo, porque muitas vezes essa representatividade é vazia. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, sobre todas essas candidaturas e dos partidos das quais elas pertencem, e de quem se elegeu com agenda anti a gente. Falar sobre tudo isso nesse vídeo. Meu Deus, vai ser longo. Mas antes de eu partir para o assunto em questão desse vídeo, eu tenho que lembrar vocês que estou fazendo uma vaquinha. Momento da mendicância, tchararararará. Pois é, eu abri essa vaquinha aqui com vocês porque eu preciso mudar o meu computador, o meu notebook. Ele não tá mais funcionando muito bem, tá me dando problemas para renderizar os vídeos, para editar direitinho, enfim, né? Problemas de notebook velho, de notebook que tem aí, sei lá, acho que 9 anos. Ele é bem antigo, assim, né? Bem antiguinho. E ele é todo soldado, né? Porque é um notebook, veja bem. Então não tenho como trocar as peças dele. Então, por causa disso, eu preciso de um computador mesmo, sabe? Que eu possa ir trocando peças nele e tudo. Mas eu estou falida, não tenho dinheiro para comprar um computador novo. Por isso eu abri essa vaquinha, cujo link está aparecendo aqui embaixo e cujo essas pessoas aqui já apoiaram. Seja uma dessas pessoas, apoie você também. Porque se você acha que o meu conteúdo aqui na internet é legal, é importante, é divertido, então contribua comigo, contribua para minha vaquinha aí, doe aí o que você puder doar, sabe? Pode doar mais de uma vez também que eu tô aceitando doações multiplicadas, né? Mas me ajuda. Mas só se você quiser e principalmente se você puder, né? Não é para você tirar dinheiro que vai te fazer falta mesmo para me ajudar, né, gente? Porque aí também prioridades, né? Prioridades. Mas se você puder e quiser, me ajuda. Vai ser muito importante, vai fazer com que o meu trabalho continue acontecendo aqui no YouTube. Você vai ajudar a transmissão. Mas agora, chega de mendicância, né? Até me estendi tempo demais nessa mendicância. Vamos para o assunto que trouxe vocês aqui, que é eleições municipais e pautas LGBTQIA+. Então, né? Você já deve ter visto várias análises sobre como foram desastrosas essas eleições municipais para os campos de esquerda. Se você não viu ainda, assiste esse vídeo aqui, depois você vai ver que aí, né, vai ter um complemento melhor. O Jones Manuel, ele fez alguns vídeos muito interessantes sobre isso, né? Ele falou sobre como foi desastroso o desempenho da esquerda. Ele falou, né, sobre como foi o desempenho da esquerda radical e o porquê que a esquerda radical sempre vai mal nas eleições. O Ian Neves também ele fez um vídeo que eu gostei bastante, que era dizendo por que a esquerda sempre vai mal nessas eleições, né, falando sobre como que os financiamentos privados de campanha, né, que agora eles não podem mais vir de empresas, mas eles podem vir dos empresários donos dessas empresas, sobre como tudo isso faz com que a extrema-direita, a direita de um modo geral, mas principalmente a extrema-direita, consiga chegar em tantos lugares, né? Porque é tudo sobre dinheiro. It's all about money. Então, nesse vídeo, ele destrincha muito sobre como esses financiamentos absurdamente gigantescos vão para determinados partidos, né? E sobre como que esses empresários depois vão cobrar dos políticos ali que eles elegeram, porque eles não financiam uma campanha porque eles, né, aí super acreditam naquilo. Não, eles financiam uma campanha porque eles vão depois cobrar. É um investimento. Aqueles políticos eleitos que aceitaram dinheiro desses grandes empresários vão ter que atender os interesses desses grandes empresários. Seja, né, interesses
que tem a ver com licitações de prefeitura e tudo mais, seja as flexibilizações que vereadores podem fazer naquela cidade para a atuação daquela empresa, né? Ou nas eleições que a gente tem, né, para a Câmara, para o Senado e para a presidência também, esses deputados, né, eles acabam ficando na mão desses empresários para aprovarem projetos de lei que financiem a burguesia e não o povo. Esse vídeo do Ian tá muito bom, então eu recomendo muito esse vídeo do Ian e os dois vídeos do Jones Manuel, que também estão primorosos. Inclusive, o Jones Manuel é muito bom, né? Acho que ele é um dos melhores comunicadores. Acho que, na verdade, ele é o melhor comunicador de esquerda radical que a gente tem aqui no Brasil, né? Eu gosto muito dele. Mas, enfim, né? Vocês já devem ter visto essas coisas, se não viram, vocês vão ver depois, porque aqui eu vou focar em LGBTs. Você também já deve ter visto, né, sobre como que cresceram as candidaturas LGBTQIA+. Inclusive, vou deixar mais uma indicação aqui para vocês, que é uma matéria pequenininha, que a minha amiga Lute Laporta fez para a Brasil de Fato, né? A matéria vai estar linkada aqui embaixo, mas ela analisa um pouco sobre o cenário LGBTQIA+, né, nessas eleições. É muito interessante, a Lute é muito foda, é uma travesti muito foda, então vale a pena você ir lá ler essa matéria também. Mas vamos lá, né? Vamos falar aqui do que eu quero falar com vocês. Nós tivemos, e aqui eu vou precisar da minha colinha, porque, né, gente, são muitos números para essa cabeça burrinha aqui lembrar. Mas vamos lá. Nós tivemos 225 pessoas LGBTQIA+, que foram eleitas nessas eleições. E você deve estar pensando que isso é muita coisa, e de fato isso é muita coisa, porque foi um aumento de 130% em relação às eleições de 2020. Tem algumas matérias que estão dizendo que foi um aumento de 400%. Calma, não foi tanto assim também não. Mas foi um aumento muito significativo, né? Mais do que dobrou o número de pessoas LGBTQIA+, eleitas nesse ano de 2024 em relação ao ano de 2020, na verdade, né? Eu falei 22? Não. Em relação ao ano de 2020, que a gente vai aqui analisar eleições municipais comparadas com eleições municipais, né? Não com eleições federais, que são coisas diferentes. Então, é isso. Ah, só tem uma coisinha pra dizer aqui, né? Antes de continuar, se você quiser saber em quem que eu votei nessas eleições municipais, eu vou dizer pra vocês, em ninguém, porque eu moro em Brasília. Caso você não saiba, aqui em Brasília a gente não tem municípios, então a gente não tem prefeitura, a gente não tem vereadores. Aqui em Brasília a gente só tem as eleições de 4 em 4 anos, que são as eleições federais para eleger deputados distritais, deputados federais, senadores e presidência. Quem cuida de cada uma das regiões administrativas aqui do Distrito Federal são os administradores de cada região administrativa. Eu moro na cidade do Gama, no Distrito Federal, e quem comanda aqui é uma pessoa que é o administrador daqui do Gama, que confesso para vocês que eu nem lembro mais o nome. Nem lembro mais o nome. Porque esses administradores, eles são escolhidos pelo governador daqui, que é eleito também de 4 em 4 anos nas eleições federais, né? Então, o Ibanez é quem decidiu quem são os administradores de cada região administrativa. A gente não vota nessas eleições, assim, sabe? Na escolha de quem vai cuidar da nossa cidade. A gente não vota nisso. Quem escolhe é o governador, porque aqui não é município, não tem essa divisão de municípios, né? Então, enfim, nessas eleições eu não votei em ninguém, não. Enfim, né, nós tivemos 125 pessoas eleitas. A gente teve algumas coisas aqui muito interessantes para serem ditas. Dessas 125 candidaturas, né, de pessoas LGBTQIA+, 42% foram de homens gays que se elegeram, né? E 17,4% foram de mulheres lésbicas que se elegeram dentro desses 225 candidaturas. Eu falei 224 em algum momento, é 225. Enfim, dentro dessas candidaturas que foram eleitas. Outra coisa que também é importante dizer é que é o número de pessoas trans. A gente teve 26 pessoas trans que foram eleitas. Deixa eu conferir, é isso mesmo. Foram 26 pessoas trans que foram eleitas nesse ano de 2024. Isso é 4 a menos do que pessoas trans que foram eleitas em 2020, tá? Em 2020 foram 30 pessoas trans que foram eleitas, esse ano foram 26 pessoas trans que foram eleitas. É já que a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, porque agora eu quero falar para vocês que nas cidades, né, enfim, de vereadores e tudo mais, né, nas cidades a gente teve 12, né,
cidades onde a pessoa mais votada foi uma pessoa trans. 12 cidades onde a pessoa mais votada foi uma pessoa trans. E isso é uma coisa muito importante de se dizer, tá? É uma coisa muito importante de se dizer. E outra coisa também que eu tenho que dizer aqui pra vocês é que em São Paulo, a pessoa de esquerda, tá? Não tô falando de todas as pessoas, mas a pessoa de esquerda que mais recebeu votos foi a Amanda Pascoal, né? Foi a Amanda Pascoal, que teve um amplo apoio da Erika Hilton, né? Porque a Amanda Pascoal já foi assessora da Erika Hilton e tudo mais, né? Então, a Amanda Pascoal, do PSOL, foi a pessoa de esquerda que mais recebeu votos na cidade de São Paulo, sendo um total de 108.654 votos para Amanda Pascoal. Então, isso é um recado muito bom para uma galera que é de esquerda, que fica falando que as nossas pautas de pessoas trans são pautas puramente identitárias e que ficam desmerecendo a gente, sabe? Que ficam falando que a gente não deveria ficar levando as nossas pautas assim, tipo, pro cenário político e tudo mais, né? Que a gente pode esperar para depois da revolução para ver como é que fica a nossa vida. A pessoa de esquerda que teve mais votos em São Paulo foi uma mulher trans. As nossas pautas são importantes, a gente é relevante politicamente e a gente precisa sim estar inserida dentro dos cenários políticos de esquerda radical no nosso país. Tá bom? Então tá bom. Então vamos parar com essa transfobiazinha básica que a gente vê mesmo dentro da esquerda, né? Vamos parar com isso. Agora vamos aqui falar dos partidos, tá bom? Porque, né, dessas 225 pessoas LGBTQIA+, que foram eleitas, a gente tem uma lista dos partidos que conseguiram eleger. Nem todos os partidos conseguiram ali eleger uma pessoa LGBTQIA+, mas alguns conseguiram, e a lista está aparecendo aqui. Pois é, muitos partidos, né? Muitos partidos. É como se quase todos os partidos tivessem elegido pelo menos uma pessoa LGBTQIA+. E aí, vamos analisar aqui, né? Vocês estão vendo aqui do lado, mas eu vou falar aqui, porque eu vou falar o número de pessoas LGBTs que foram eleitas por cada partido, e vou falar também quantas dessas pessoas são trans. Isso vocês não estão vendo aqui não, mas eu vou falando aqui pra vocês, então confia em mim. Do PT, né, que foi o partido que mais elegeu pessoas LGBTQIA+, a gente teve um total de 63 pessoas LGBTQIA+, sendo eleitas pelo PT. Dessas 63 pessoas, 7 são pessoas trans, tá? Então, 7 pessoas trans dentro dessas 63 pessoas LGBTQIA+, foram eleitas pelo PT. Acho que deu pra entender, né? Se não deu pra entender, você volta aí um pouco pra até entrar na sua cabeça. Do PSD, que aqui me surpreendeu, né? Do PSD foram 31 pessoas LGBT sendo eleitas, e dessas 31 pessoas, 4 são trans. Gente, o PSD é um partido de direita, né? É um partido de direita. O Partido Social Democrata é um partido de centro. É um partido de centro. Partido de centro, a gente sabe, é partido de direita. Porque o centro, ele vai pro lado que paga mais, né? Ele vai pra lá. Achei que o microfone tinha saído do lugar, mas enfim, ele vai pro lugar que paga mais. Então, é um partido de direita. Aí me surpreendeu que o segundo partido que mais teve candidaturas de pessoas LGBTQIA+, que conseguiram ser eleitas, é um partido de direita. Ai, tá, de centro-direita. É de direita, né? Isso daqui foi surpreendente. Aí depois a gente teve o PSOL, que geralmente o PSOL é o partido que mais elege pessoas LGBTQIA+, né? Geralmente o PSOL é quem mais elege, né? E tudo geralmente fica ali, PSOL e PT emparelhado. O PSOL elegeu só 19 pessoas LGBTQIA+, nessas eleições municipais, das quais 5 são pessoas trans. Eu vou fazer críticas ao PSOL mais na frente, tá? É o meu partido, eu sou filiado ao PSOL. Faço parte do MES, do Movimento Esquerda Socialista lá do PSOL. Vou fazer críticas ao PSOL depois, porque o PSOL tomou uns caminhos muito merda nessas eleições. Mas vamos lá. Depois a gente teve o PSB, com 17 candidaturas sendo eleitas, das quais uma era pessoa trans. A gente teve também o MDB, né, que elegeu 15 pessoas LGBTQIA+, das quais 3 são trans. MDB, né, partido de direita também. A gente teve também o PSDB, que elegeu 13 pessoas LGBTQIA+. PSDB também é de direita. Eu não vou ficar falando aqui quais partidos são de direitas, não. Depois eu faço um panorama melhor com vocês sobre isso. Mas esse é o cenário que a gente está tendo.
Depois veio Republicanos, que elegeu 11 pessoas LGBTQIA+. Depois veio o PP e o PDT, que os dois elegeram 10 pessoas, né, LGBTQIA+. Do PDT, dessas 10 pessoas, 2 são pessoas trans. A gente teve o União, que elegeu 9 LGBTs. O PL, que elegeu 8 LGBTs. O PL, que elegeu 8 LGBTs. A gente teve o Podemos, que também elegeu 8 LGBTs, das quais uma é uma pessoa trans. A gente teve o Solidariedade, que elegeu 6 pessoas LGBTQIA+, das quais uma é uma pessoa trans. A gente teve o Avante, que elegeu 5 pessoas LGBTQIA+, o PV, que elegeu 4 pessoas LGBTQIA+, o PCdoB, que elegeu 3 pessoas LGBTQIA+, o Cidadania, que elegeu 3 pessoas LGBTQIA+, das quais uma é uma pessoa trans. A gente teve o PRD, que elegeu 3 pessoas LGBTQIA+, o Progressistas, que elegeu 2 pessoas LGBTQIA+, o Democracia Cristã, que elegeu uma pessoa LGBTQIA+. Gente, vocês acharam tudo isso esquisito? Eu achei muito esquisito. Vamos aqui, né, trazer para um outro panorama para ver se vocês entendem o porquê que é esquisito. Gente, dessas 225 candidaturas LGBTQIA+, 116 foram de partidos de esquerda. Eu tô aqui assumindo como partidos de esquerda, e agora vocês vão entender, né, o que eu tô classificando como direita e esquerda aqui. Os partidos que eu classifiquei como sendo de esquerda aqui: PT, PSOL, PSB, PCdoB, PV e PDT. A gente sabe que nem todos esses são exatamente de esquerda, né? Tem alguns que são ali meio liberaizinhos demais. Mas ainda assim eu coloquei eles aqui no de esquerda porque geralmente eles acabam votando mais próximos do pessoal de esquerda, né? PDT, PV, né? Enfim. Eles costumam votar mais próximo do pessoal de esquerda, então por isso que eu coloquei aqui dentro. Então, juntando todos esses partidos, né, que foram 6, juntando esses 6 partidos, a gente teve 116 pessoas LGBTQIA+ eleitas, das quais 14 são pessoas trans. Sabe quantas pessoas LGBTQIA+ a direita elegeu? 125 pessoas LGBTQIA+ foram eleitas por partidos de direita, das quais 12 são pessoas trans. Quase emparelhado ali a quantidade de pessoas trans que se elegeu por um partido de direita da quantidade de pessoas trans que se elegeu por um partido de esquerda, né? Eu acho isso muito bizarro, não sei vocês, eu acho bastante. Mas tudo bem, dentro desses partidos de direita, tem muitos que são partidos liberais que costumam, né, votar ali ou a favor ou neutro em relação a pautas LGBTQIA+. Então, alguns desses partidos dá para entender aqui. Mas, né, gente, eu tenho que lembrar vocês que nós não somos só pessoas LGBTQIA+. Além de sermos pessoas LGBTQIA+, nós também, né, nós também vivemos na cidade, nós enquanto comunidade, tá? Nós trabalhamos, então pautas trabalhistas nos interessam, sabe? Nós também andamos pelas ruas, então pautas de iluminação nos interessa, pauta de segurança nas ruas nos interessa. Nós também, né, temos filhos, né? Então, assim, pautas de infância e adolescência nos interessa, porque nós também temos filhos. Ou então, né, nós somos também estudantes, né? A gente está inserido em todos os âmbitos da sociedade. Então, a gente não tem que votar em um político só porque ele é LGBT, não. A gente tem que votar em um político que esteja alinhado com as demandas da classe trabalhadora. Se você está me assistindo, a classe da qual você faz parte é a classe trabalhadora. Você não é burguês não, meu anjo. Se você ganha 50 mil por mês, você não é burguês. Se você parar de trabalhar, você perde tudo. Você não vai conseguir manter o seu padrão de vida se você parar de trabalhar. Então, burguês tu não é não, tá? Não é. Então, a gente tem que votar tendo uma ideia de qual classe nós pertencemos. Não adianta ficar votando em candidato que recebeu aí um financiamento descarado de um grandiosíssimo empresário, porque esse candidato, quando ele for eleito, ele vai legislar
por esse empresário, ele não vai legislar por você que está me assistindo. Não vai. Obviamente que não vai. Você não pagou ele, quem pagou foi o empresário grandão ali. Quem injetou milhões na candidatura dele foi aquele empresário grandão. Então, essas pessoas LGBTQIA+, que a gente viu sendo candidatas por vários partidos de direita, são pessoas que estão lá simplesmente para esvaziar aquele negócio de LGBT vota em LGBT, sabe? Não, LGBT não tem que votar em LGBT. LGBT tem que votar em pessoas comprometidas com as pautas LGBTQIA+, e com as pautas da classe trabalhadora. É assim que LGBT tem que votar. E aí, se tiver uma candidatura dessas que seja também LGBT, perfeito, prioriza. Se não, você vota ali naquela outra pessoa que às vezes é um homem branco, hétero, cisgênero, mas que vai legislar por você. Que vai buscar atender às suas demandas, tanto enquanto LGBT, quanto em uma pessoa pertencente à classe trabalhadora, tá? Então vamos ter isso em mente quando a gente for votar, gente. Mas eu sei que é muito difícil mesmo porque... Ai, porque a esquerda também fez tanta merda nessas eleições. Tanta merda, né? Que é incrível, é incrível. E acho que eu vou falar dessas merdas que a esquerda fez nessas eleições agora. E aí depois, no último bloco desse vídeo aqui, eu falo sobre os nossos inimigos que também, né, foram eleitos. Gente, vamos lá. A esquerda perdeu essas eleições. Os partidos de esquerda, eles não tiveram crescimento de candidaturas nessas eleições. O PSOL, desde a fundação do PSOL, cada eleição que acontece, o PSOL cresce mais, cresce o número de políticos do PSOL eleitos. Agora, em 2024, não cresceu. Agora, em 2024, o PSOL ficou estagnado. O PT, gente, o PT, eu não classifico o PT tão à esquerda assim não, né? Um partido ali de centro-esquerda. Mas o PT, né, é considerado o maior partido de esquerda daqui do Brasil, que acho que da América Latina até, né? É o maior partido de esquerda que tem. O PT não cresceu nessas eleições. O PT perdeu muito espaço para diversos outros partidos. O PT perdeu espaço para PSDB. O PL teve mais crescimento proporcional do que o PT. E o PT tá com uma presidência ali na cadeira, né? O Lula é presidente do país. Quando a gente tem uma figura de um partido sendo presidente daquele país, o esperado é que nas eleições municipais e nas eleições, né, depois federativas, que as pessoas alinhadas a esse presidente sejam eleitas. A gente não viu isso acontecendo. A gente não viu isso acontecendo. Por que a gente não viu isso acontecendo? Porque o governo do Lula tá ruim, gente. O governo do Lula tá decepcionando muito as pessoas. Muito mesmo. Eu tô decepcionadíssima com o governo do Lula. Muita gente tá decepcionada. Muita gente. Então, tá perdendo a confiança das pessoas. E vale lembrar que o Lula ele ganhou em 2022 por pouco, né? Foi por pouco que ganhou, não foi uma vitória expressiva, foi por pouco. Então a gente tem um governo que se elegeu por pouco, que está fazendo um governo ruim. Ai, mas o Brasil está crescendo, mas o desemprego diminuiu. Desemprego diminuiu mais ou menos. Porque o que é considerado aí como uma pessoa empregada é a pessoa que está no emprego informal, tendo que se matar aí para entregar comida na casa dos outros, ganhando uma miséria. Isso daí é considerado pessoa empregada. Então, o desemprego diminuiu? A gente tem que analisar isso direito para ver se de fato diminuiu ou se aumentou o número de pessoas em subempregos. Isso daí tem que ser analisado, né? Ai, mas o Brasil está crescendo. Sim, o Brasil está crescendo, era para estar crescendo muito mais. Muito mais. A gente vê melhoras em como a gente está agora enquanto país, porque o que tinha antes era o Bolsonaro. O que tinha antes era uma coisa muito mais embaixo. Era uma coisa tenebrosa o que tinha antes. Então, é óbvio que a gente está melhor agora, em 2024, do que a gente estava em 2021, em 2022, sabe? Óbvio que a gente está melhor agora. Todo o cenário de 2019 até 2022 foi um cenário de caos, de um cenário tão absurdo no nosso país que, assim, ele puxou a régua muito lá embaixo. Então, nós melhoramos de vida agora no governo do Lula.
mas não foi a melhora que a gente esperava. A gente esperava melhorar muito mais. O Lula prometeu muito mais do que ele está entregando. O que a gente está tendo é teto de gastos, sabe? O que a gente está tendo é o país pegando fogo e não podendo apagar o fogo porque não pode furar o teto de gastos. O que a gente está tendo é taxação de compras internacionais, de Shein da vida. O que a gente está tendo é o pessoal da saúde não sendo valorizado como deveria ser valorizado. Os professores não estão sendo valorizados como deveriam ser valorizados, sabe? O que a gente está vendo é toda uma política neoliberal acontecendo dentro do governo Lula. E isso enfraquece, porque as pessoas que votaram no Lula não esperavam um governo neoliberal. A não ser quem já conhecia um pouco mais e quem teve noção do que era o vice Alckmin, né? Mas no todo, né, as pessoas elas esperavam mais. Se as pessoas esperavam mais da presidência e não estão satisfeitas, por que elas vão votar em vereadores e prefeitos que estão alinhados com essa presidência? E agora vem o erro do PSOL aqui, né? Porque o PSOL, ele tá querendo tanto ser um PT, mas tanto ser um PT, que, gente, o Boulos, pegando ali a candidatura de São Paulo, que é o que eu mais vou me pautar aqui, né? O Boulos, ele falava mais que ele era o candidato do Lula do que falava que ele era do PSOL. Teve muita gente que para a prefeitura de São Paulo votou 13. Não votou 50, votou 13. 13 era o número de quem para a prefeitura de São Paulo, gente? De ninguém. O PT não colocou candidato próprio para a prefeitura de São Paulo. O PT apoiou o Boulos. Quer dizer, quantas dessas pessoas apertaram 13 em protesto pelo PT não ter colocado ninguém, mas quantas dessas pessoas apertaram 13 ali porque acharam que era o número do Boulos? Porque achava que o Boulos fosse do PT, porque o Boulos estava com tanta vergonha de falar que ele era do PSOL, né? Que ele só ficava se pautando que ele era o candidato do Lula. Foi só isso. E não foi só o Boulos. Inúmeros outros políticos do PSOL seguiram a mesma estratégia nas mais diversas cidades que a gente tem aí pelo país. Muitos ficaram se colocando como o político apoiado pelo Lula, né? Ah, eu sou o político do Lula, não sei o quê. Não era eu sou o fulano do PSOL, meu número é 50. Era eu sou o fulano apoiado pelo Lula, cujo meu número é 50, tananã. A pessoa, ela frisa muito mais que é o político apoiado pelo Lula. Se é o político apoiado pelo Lula, o número do Lula é 13, eu vou aqui de 13. Ou então, se é o político apoiado pelo Lula, eu não tô gostando do governo do Lula, eu não vou votar nesse político. O PSOL e os demais partidos à esquerda deveriam querer trilhar o próprio caminho e não ficar querendo ser o novo PT. Porque se é para ser o novo PT, então se desfilia do PSOL e vai logo pro PT. Sabe? Se tem tanta vergonha de falar que é do PSOL, sai do PSOL, vai pro PT, se filia ao PT. Faz sua vida política no PT. O PSOL era para ser um partido diferente do PT, né? O PSOL nasceu da cisão com o PT para ser algo diferente. Mas muito político não. Quer que siga o mesmo caminho. Aí fica essa coisa falida. Aí fica esse derretimento nas eleições. Se a gente tivesse esses políticos de esquerda sendo críticos ao governo do Lula nos debates, por exemplo, e tudo mais, em vez de só ficar ali passando um pano pro Lula, talvez a gente tivesse mais candidaturas. Porque pessoas que votam à esquerda, que não estão satisfeitas com o governo do Lula, teriam falado, pô, esse cara tá criticando o Lula. Esse cara é de esquerda, tem as pautas alinhadas com as minhas, e ele tá criticando o Lula. Eu vou votar nele. E não ver o político como um político que tem o rabo preso com o presidente. Então, assim, né, foi uma estratégia muito horrível. Não é o caminho que a gente deveria seguir enquanto esquerda, tá? Não é o caminho. Foi um caminho péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Vamos torcer para que agora, né, nas eleições, no segundo turno aí, pelo menos de São Paulo, o Boulos adote outra estratégia, mas eu acho que não vai adotar outra estratégia não, né? Acho que não vai. E aí vamos ver. Vamos ver Nunes ganhando. E aí, outra coisa que eu queria dizer aqui é que muitos desses políticos de esquerda não pautaram LGBTs nessas eleições, porque ficam com medinho de acabar perdendo voto, né? Mas aí, não só não ganha voto de pessoas conservadoras, né, que é o que eles ficam com medo de perder voto de pessoas conservadoras. Aí não só não ganha esses votos, como perde confiança dos LGBTs. Perde confiança.
Aí os LGBTs não estão vendo muita proposta ali, né, vindo de candidatos de esquerda, aí vem um candidato de direita ali que fala, olha só, eu sou LGBT. Aí vai e vota naquele candidato, né? Então, assim, faltou muito trabalho de base ao longo desses anos, né, desses últimos anos, para poder construir, porque candidatura se constrói ao longo dos anos, não é só no ano eleitoral. Faltou também um direcionamento bem feito, né? Faltou um direcionamento bem feito. Faltou entender que não é momento de ficar se escorando nas costas de uma presidência que está indo mal. Faltou tudo isso. Até porque, quando a gente não pauta as demandas LGBTQIA, acontece de políticos que são totalmente bizarros pautarem. E aí a gente tem cenários como o que eu vou falar agora de São Paulo. Chegou o terceiro bloco desse vídeo. Vamos aqui falar sobre Lucas Pavanato e companhia. Porque muitos políticos que são declaradamente LGBTfóbicos ganharam essas eleições. Gente, talvez o enquadramento tenha mudado um pouco, é porque a memória do celular encheu, eu tive que fazer uma pausa para tirar os arquivos e poder voltar a gravar, né? Então, vamos lá. Como eu já disse aqui para vocês, a esquerda perdeu essas eleições. Quando eu digo que a esquerda perdeu essas eleições, é porque a maior parte das candidaturas eleitas foram de direita, né? Foram de partidos de direita que tiveram um crescimento muito maior do que qualquer partido de esquerda teve. Porque, volto a dizer, os partidos de esquerda não cresceram. Ou eles diminuíram os seus candidatos eleitos em relação às eleições anteriores, ou eles se mantiveram estagnados. Então não teve nenhum crescimento que fosse, sabe, significativo. A gente esperava que fosse ter um crescimento maior. Tendo dito isso, muitos políticos de extrema direita se candidataram. Os políticos de extrema direita, eles costumam ser os maiores inimigos das pessoas LGBTQIA+, porque eles pautam toda a estratégia política deles em cima de pautas morais. E a maior parte dessas pautas morais estão em cima de pessoas LGBTQIA+, sobretudo pessoas trans. E aqui a gente chega em Lucas Pavanato. Porque muitos políticos, como Lucas Pavanato, se elegeram. Quem são esses políticos? Políticos de partidos de extrema-direita, políticos que surfaram no bolsonarismo, crias do bolsonarismo, crias de Nicolas Ferreira, né? Esses políticos, eles tiveram muitos votos mesmo nessas eleições. Então, assim, o Bolsonaro perdeu em 2022, mas aquilo que foi construído, todo aquele ideário fascistoide que começou a ser construído em 2016 e tudo, em 2014, na verdade, né? Aquilo não morreu nas eleições de 2022. O Bolsonaro perdeu em 2022, mas todo aquele ideário continuou e foi migrando para outras figuras, né? Como o Pablo Marçal, né? Como o Pavanato. Pablo Marçal não se elegeu, mas foi um quase, né? Foi um quase. A gente comemora, assim, que Pablo Marçal não foi pro segundo turno, dá uma zoada em cima disso, mas tem que lembrar que foi por pouco, foi por pouquíssimo que Pablo Marçal não foi eleito, sabe? Pouquíssimo. Ele teve quase que um terço dos votos de São Paulo. Isso é muita coisa, tendo em vista que as eleições de São Paulo ficaram concentradas em 3 políticos. Ele teve quase um terço. Gente, foi por muito pouco que a gente não teve ele chegando ali no segundo turno. Pandora resolveu voltar aqui para não estragar tanto, né, a continuidade do vídeo. Mas o ponto é que nós perdemos. E quando eu digo que nós perdemos enquanto LGBTs, eu nem tô falando exatamente só do Pavanato, que daqui a pouco eu vou falar melhor sobre ele. Mas eu tô falando de todos os políticos de extrema direita que foram eleitos. O PL, gente, todos os políticos do PL são contra pautas de pessoas LGBTQIA+. Todos eles, porque essa é a ideologia do partido, sabe? E essa é a ideologia de vários desses outros partidos que a gente viu tendo várias candidaturas sendo eleitas, inclusive muitos dos partidos que tiveram pessoas LGBT sendo eleitas, né? Eles têm um ideário, a ideologia do partido é ser uma ideologia LGBTfóbica. Essas pessoas foram eleitas apenas para serem Tolkiens. Apenas isso. Apenas isso. Mas vamos aqui falar do Pavanato, porque ele, gente, o Pavanato foi
o vereador que teve mais votos da cidade de São Paulo. Que teve mais votos, o mais votado de todos. Eu falei da Amanda Pascoal, que ela foi a mais votada dentro da esquerda. Mas de todos, o mais votado foi o Lucas Pavanato. E, gente, a campanha do Lucas, ela foi toda pautada em LGBTfobia. Mas é já que eu vou falar sobre quais eram as propostas principais do Lucas Pavanato, porque eu quero falar antes como é que ele chegou nesse ponto de ser o deputado mais bem votado de São Paulo nessas eleições de 2024. Ele é um político muito jovem. Ele é um garoto jovem. Como é que um garoto jovem conseguiu tantos votos assim? Redes sociais. Algo que a esquerda não sabe usar. A esquerda não sabe usar rede social. Não sabe. A direita sabe fazer isso muito bem. E não só sabe fazer isso muito bem, como eles têm a vantagem de ter todo o poderio econômico do lado deles e a vantagem de poder mentir descaradamente que nada acontece. Se você for ver as redes sociais do Pavanato, abre o Instagram dele ou o TikTok dele, você vai ver que quase que o conteúdo dele inteiro é de corte de podcast, é de corte de debate em podcast. E aqui entra um ponto muito, muito importante. Esses debates, que a maioria deles não leva a nada, tá? A gente teve, atualmente, aqui, né, o debate do Jones Manuel com Kim Kataguiri. Aquilo foi um ponto fora da curva, porque aquilo foi incrível. Aquilo foi primoroso de assistir. Foi lindo, lindo. O Jones jantou Kim Kataguiri, assim. Nossa senhora, o Kim ele ficou sem corte bom pra colocar em qualquer rede social dele, de tanto que ele foi humilhado naquele debate. Mas isso é um ponto fora da curva. O Jones Manuel é um ponto fora da curva. Inclusive, né, o Jones é a única figura que eu quero ver em vários debates aí com a galera de extrema-direita. Porque a maioria não consegue o que o Jones conseguiu. Ele pautou o debate, sabe? Ele pautou o debate. Debate esse que nem tinha uma checagem de fatos ali na hora, e ainda assim o Jones conseguiu pautar o debate. As outras pessoas conseguem isso, as outras pessoas de esquerda conseguem isso, não conseguem. Não conseguem, não conseguem. A maioria desses debates, eles servem só para gerar cortes para as duas redes sociais. A maioria desses debates, eles ficam ali mais ou menos em 50-50. Tem momentos que as pessoas de esquerda vão muito bem, sabe? A pessoa de esquerda foi bem aqui, mas tem outros momentos que a pessoa de direita vai bem ali. E mesmo quando a pessoa de direita não vá bem, muitas vezes eles conseguem manipular ali na edição dos cortes deles e fazer com que pareça que eles foram bem. As redes sociais do Lucas Pavanato são todas disso. Se você for ver tudo que ele construiu nos anos, porque é aquilo que eu já falei para vocês, uma candidatura não começa no ano da candidatura. Ela começa com muito preparo prévio. E o Lucas fez isso muito bem, porque nos últimos anos, tudo que ele fazia era ir em vários podcasts desses de extrema-direita e também chamar gente de esquerda para debate. Para vocês terem ideia, eu já recebi convite para debater com o Lucas Pavanato. Eu, que sou minúscula, minúscula. Ele já mandou o convite para mim para eu debater com ele. Eu falei que eu não queria, porque não é esse o tipo de engajamento que eu quero para mim. Não é esse tipo de engajamento que eu quero para transmissão. Por quê? O que aconteceria se eu tivesse ido debater com o Lucas Pavanato, né? O que aconteceria é que o meu canal iria crescer bastante, porque ele é muito grande, né? Então o meu canal iria crescer bastante. Esse convite veio no ano passado, tá? Então o meu canal iria crescer bastante, iria ter vários cortes bons pro meu Instagram, pro meu TikTok, pro YouTube nem se fala, iria ter vários cortes maravilhosos aqui pra mim. Muita gente que não me conhece teria me conhecido, teria sido muito bom pra mim, mas teria sido excelente pra ele. Porque mesmo se eu me saísse melhor do que ele nesse debate, ainda assim ele iria conseguir fazer vários cortes para as redes sociais dele. Vários cortes esses que estaria lá, ai, jantei a travesti do PSOL, sabe? Ai, olha aqui como humilhei a travesti do PSOL. Às vezes ele nem teria me humilhado, mas a manipulação da edição depois iria conseguir fazer isso. A maioria das pessoas vê corte de debate, não vê o debate inteiro. Então seria muito positivo para ele. Eu teria virado o quê? Material de campanha do Lucas Pavanato. Porque eu estaria lá nas redes sociais dele, ele teria até revivido alguns cortes disso. É isso que teria acontecido comigo. Assim como muitas pessoas de esquerda
pessoas que são muito legais viraram. A Caroline Sardá, por exemplo, eu gosto bastante dela, acho o conteúdo dela excelente. E os debates que eu vejo dela com essa galera, inclusive com o Lucas Pavanato, ela se sai muito melhor do que eles. Muito melhor, muito melhor. Ela tem muitos momentos incríveis, assim, que ela brilha. Mas ainda assim, tem momentos em que eles se saem um pouco melhor, seja porque realmente saíram melhor naquilo ali, ou porque fazem a manipulação da edição depois. E esses trechos vão ali para as redes sociais deles. E a cara da Carolina Sardá tá ali em material publicitário de um político de extrema direita. O Kim não vai conseguir usar o Jones como material publicitário porque não teve espaço. Ele não conseguiu se sair bem em nada ali. Mas isso foi um caso específico. Isso foi um caso específico. Então, essa galera como Lucas Pavanato foram, ao longo dos anos, construindo essa imagem, radicalizando para a extrema-direita várias pessoas que às vezes nem estavam pensando muito sobre pautas LGBTQIA+, sobre feminismo, sobre nada disso. E aí, gente, o que nós temos é esse cenário agora, onde Lucas Pavanato foi o vereador eleito com a maior quantidade de votos. E, gente, olha só, eu vou só falar aqui pra vocês algumas coisas, né, que estavam no material de campanha dele, sabe? Em panfleto que ele e a equipe dele saíam entregando por São Paulo. Vocês estão vendo aqui um panfleto que foi um panfleto que foi muito divulgado nas redes sociais depois que ele foi eleito. A primeira proposta dele, sabe, dizer que são de propostas dele para a cidade de São Paulo. A primeira proposta dele é proibir que mulheres trans usem banheiros femininos. A primeira proposta. A primeira é essa. E em muitos, talvez até em todos, que eu não vi todos os materiais de campanha dele não, né? Mas em muitos, a primeira proposta que tinha lá nesses panfletos era uma coisa antitrans. Aí as outras coisas que ele colocou ali, né, como proposta. Educação financeira e empreendedorismo nas escolas. Gente, olha a reforma do ensino médio, olha o que a reforma do ensino médio fez com o nosso ensino público. Porque o privado, eles mantêm tudo que é importante para o adolescente passar no vestibular. Mas o ensino público ficou muito defasado. Muito defasado. Diminuiu muito as horas de aulas que são super importantes. Colocou algumas matérias ali como sendo uma coisa optativa, matérias que eram importantes para o aprendizado daqueles adolescentes e para o ingresso deles em faculdade, para poder prestar um Enem. Então, com o ensino tudo extremamente defasado por causa da reforma do ensino médio. Mas o Pavanato, ele quer colocar empreendedorismo para as crianças. O que esse empreendedorismo vai ensinar para elas? Para esses adolescentes? Para eles virarem Uber? Porque eles chamam o Uber de empreendedor. Não é empreendedor. É um trabalhador precarizado. Sabe? Que tipo de empreendedorismo é esse que querem aplicar? Qual? Outra proposta dele. Recursos pró-vida. Gente, recursos pró-vida. Aí aqui, sabe, olha só, para as tontas das feministas radicais, que elas são super a favor de direitos das mulheres cisgênero, né, inclusive direito ao aborto, né? O candidato que é contra direitos de pessoas trans também é contra direitos reprodutivos das mulheres cisgênero. É a mesma coisa, mas elas se unem com essa galera para poder atacar pessoas trans. Enquanto nós aqui, pessoas trans de esquerda, estamos lutando tanto pelos nossos direitos, quanto pelos direitos reprodutivos das mulheres cisgênero e dos homens trans. Mas o Pavanato não. O Pavanato, ele quer dar dinheiro para instituições pró-vida, para ONGs pró-vida, para poder tentar impedir as mulheres de abortarem. Isso é uma proposta válida para a cidade de São Paulo? Pelo amor de Deus. Isso é um retrocesso em direitos das mulheres e de demais pessoas que têm útero. De direitos esses que nem foram ainda conquistados, que a gente está tentando aí, né? Tentando. Aí outra proposta dele. CPI da Cracolândia. Gente, a CPI da Cracolândia é para fazer CPIs para investigar ONGs que atuam na Cracolândia. ONGs que dão comida pro pessoal na Cracolândia. Vocês lembram quando estava tendo CPI do Júlio Lancelotti? Que foi revogado depois por causa da repercussão negativa, mas queriam fazer uma CPI para investigar diversas ONGs, inclusive o padre Júlio Lancelotti.
É basicamente isso que o Pavanato está propondo de novo. É basicamente isso. A outra coisa ali também, né? CPI das invasões. Gente, CPI das invasões nada mais é do que CPI para investigar e punir movimento social. Movimento social que luta por moradia das pessoas. O que eles chamam de invasão é a galera indo viver em prédio que está inabitado em São Paulo. Porque essa galera não tem onde morar. É isso que eles chamam de invasão. E essas são as propostas do Pavanato. Mas agora, gente, ele também, com um dos materiais de campanha dele, era um panfleto só anti pessoas LGBTQIA+. Só anti pessoas LGBTQIA+. Um panfleto inteiro com isso. Um panfleto que dizia que ele era o candidato anti-woke, que tinha uma bandeira LGBT com um símbolo de proibição na frente. E as propostas? As propostas. Proibir trans nos esportes, combater a ideologia de gênero nas escolas, como se isso existisse. Então, é coisa que não existe. Ideologia de gênero nas escolas, não existe. Cria um inimigo fantasma ali, em cima de transfobia, sabe? Proibir trans nos banheiros, sabe? Tipo, pelo amor de Deus. A outra coisa, proibir criança nas paradas LGBTQIA+. E tá lá, né, dizendo que vai proibir as crianças na parada LGBTQIA+, porque lá elas ficam expostas a sexo explícito. Isso não acontece em parada LGBTQIA+. Não acontece. Eu já fui pra muitas paradas, eu nunca vi isso acontecendo em nenhuma parada LGBTQIA+. Nenhuma. E vale lembrar que eles já tentaram proibir crianças em paradas LGBTQIA+, algo que foi barrado, algo que foi considerado inconstitucional. E eles vão continuar tentando. Nem que seja só para manter ali uma proposta de campanha. Aí outra coisa ali, contra crianças trans. Né? Tipo, uma proposta contra crianças trans. E lá na justificativa dessa proposta, tá dizendo que vai proibir algo que não existe, que não acontece, que já é proibido. Que vai proibir cirurgias de esterilização e de cirurgias de redesignação sexual em crianças nos hospitais. Gente, isso não acontece. Isso não acontece. Para você fazer uma cirurgia de redesignação sexual no Brasil, você tem que ser maior de idade. Você precisa de diversos laudos. Você precisa ter mais de 18 anos. Você não faz esse tipo de cirurgia sendo menor de idade aqui no Brasil. Isso não existe. Esterilização em criança, gente, isso não existe. Sabe quem é que faz cirurgia genital em criança? Que agora, né, foi proibido já tem um tempinho? Conservadores. Conservadores é que faziam cirurgia genital em criança. Nascia uma criança intersexo com genitália ambígua, o médico ia lá e decidia qual dos gêneros parecia ser predominante, falava com os pais autorizavam ele fazer uma cirurgia. Quem fazia cirurgia de redesignação sexual em criança, mutilação, que aí sim entra em mutilação, porque é uma coisa não consentida, era justamente médico pautado em conservadorismo de determinação de gênero baseado em genital. Esse tipo de gente é que fazia esse tipo de cirurgia. Não existe esse tipo de cirurgia sendo feita em criança, mas está lá nas propostas do Pavanato. Isso não precisa existir, basta ele falar. As pessoas vão acreditar, porque as pessoas não sabem. As pessoas ficam horrorizadas, apelam para o pânico moral. Eu já disse isso para vocês algumas vezes, mas a transfobia é o carro-chefe do fascismo moderno, do fascismo atual. Isso nem é só aqui no Brasil, não. Não é só aqui no Brasil, em todo canto. Em todo canto, eles se pautam em transfobia para poder fazer, essa unificação das pessoas, sabe? Para fazer as pessoas terem esse inimigo em comum e tudo. O fascismo sempre precisa de inimigos em comuns. O inimigo atual são pessoas trans. LGBT de um modo geral, mas principalmente pessoas trans. Aí depois tem pessoa trans querendo se eleger por partido desses. Igual teve lá a trans de direita, né, que esse é o nome que ela usa, que ela ficou revoltada, porque ela teve 86 votos só, e ela tem um monte de seguidores e tudo mais, né, e tava puta, porque teve uma baixíssima expressão de votos, nem lembro em qual partido que
que ela se candidatou, não lembro se foi o PL, mas foi um partido de extrema-direita. E ela é revoltada porque não teve voto. Ainda bem que não teve. Mas se tivesse, ela iria fazer o quê? Iria ir contra direitos de pessoas LGBTQIA+. Porque é isso que ela faz. É isso que ela faz. Seria mais uma dessas metade, mais da metade de pessoas LGBTQIA+, que se elegeram nessas eleições municipais por partidos de direita que são contra os direitos dessas pessoas. Então, assim, antes de comemorar que a gente teve 225 pessoas LGBTQIA+ sendo eleitas, vamos lembrar que dessas 225, mais da metade foram eleitos por partidos de direita, aonde uma boa parte desses são partidos que mandam, né, que tem ali na sua ideologia e, portanto, mandam os seus políticos votarem contra pessoas LGBTQIA+. Vamos lembrar que a esquerda perdeu muito nessas eleições. A maioria das prefeituras estão com a direita. A maioria das câmaras de vereadores estão com a direita. Estão com a direita. Eles foram os vitoriosos. A gente precisa repensar como é que a gente vai fazer isso em 2026. Como? A gente vai ficar se escorando em uma figura como Lula? Que está fazendo um governo meia boca? Ou a gente também vai ser crítico ao Lula? Ou a gente vai virar de fato oposição de esquerda como tem que ser? A gente vai ter medo de defender pauta LGBTQIA+? Quando vocês têm medo, né, políticos de esquerda têm medo de defender pauta LGBTQIA+, a pessoa LGBT vai votar em alguém que é de direita e tá falando ali a favor. Quando a gente ignora um grupo social, esse grupo social ele é cooptado pela direita. Essas eleições é a prova disso. A prova disso. A gente vai continuar fazendo o quê? Sem tomar redes sociais, sem tomar internet, sem saber usar, sem aprender a usar a internet, sem construir as campanhas anteriormente, sabe? Vai começar a pensar na campanha só quando chegar no ano de eleição? Não dá pra seguir as estratégias que foram seguidas nesse ano de 2024. Simplesmente não dá. A gente tem aí 2 anos para melhorar tudo isso. Bom, é isso. O cenário que nós temos é péssimo para a esquerda de um modo geral, é péssimo para pessoas LGBTQIA+, é péssimo principalmente para pessoas trans, é péssimo. É um cenário horrível. Definitivamente é um cenário horrível. A gente tem muito o que pensar, a gente tem muito o que fazer de trabalho de base, a gente tem muito que repensar o tipo de aliança que a gente vai forjar nesse meio tempo. A gente tem muita coisa para resolver até 2026. E é isso, né? É isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar, mas se faltou alguma coisa, complementa aqui embaixo. Então, comenta, usa aqui a caixa de comentários para você comentar o que você quiser. Se você não sabe o que comentar, mas quiser ajudar no engajamento do Transmissão, coloca aí algum emojizinho, sei lá. Gente, eu sempre tenho que pensar nesses emojis antes. Coloca um emoji de gato, porque a Pandora tá aqui. Porque a Pandora veio trabalhar, sabe? O vídeo, eu tive que pausar o vídeo, quando eu voltei, ela voltou pra trabalhar também. Então coloca um emoji de gato. Quem é membro, inclusive, né? Coloca aí a figurinha da cara da Pandora mesmo. Quem é membro tem essa figurinha. Então coloca isso daí que ajuda a engajar bastante. Não esquece de deixar o seu like, porque isso também ajuda muito o YouTube a entender que o meu conteúdo é legal e vai disseminar para mais pessoas. Copia o link e distribua por aí, mesmo que esse vídeo tenha ficado enorme. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.